Para começar, eu quero que você abra a sua Bíblia, duas referências bíblicas, em cima do mesmo capítulo. João capítulo 8, vamos lá. João 8, 32 diz o quê? E conhecereis, e a verdade vos libertará. Vamos repetir? E conhecereis, e a verdade vos libertará. Agora pula para o versículo 36. Se o Filho vos libertar... Não, peraí. Agora olha para mim aqui. Olha para cá. Olha para mim aqui. E conhecereis a verdade te libertará. Então, a liberdade, ela parte do seguinte princípio: conhecimento da verdade. E quem é a verdade? João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a minha libertação vem através do conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Então, vamos lá. O versículo 36 diz o quê? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente. Então, peraí. Se ele disse que há uma libertação verdadeira, significa que há uma libertação que não é? Expulsar demônio é uma delas. Isso não é libertação verdadeira. Isso é um processo que faz parte da libertação. Aí você está pedindo uma resposta de Deus, Deus chega e revela a tua vida, o profundo, o oculto e o escondido debaixo da capa. Aí você sai daqui só no manto. E é bom quando isso acontece, né? Quinta-feira mesmo aqui, Deus usou a pregadora, desse tamanhozinho assim ela. Pensa uma mulher usada por Deus, irmão. Usou para 3 pessoas aqui na quinta, mas foi profundo. Saímos libertos por causa da profecia e da revelação? Não. Saiu atribulado do mesmo jeito. Só saiu consolado. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo de uma libertação? Diga comigo assim: converter. O primeiro passo para uma pessoa ser liberta, ela tem que ser convertida. Por quê? Porque não tem como libertar uma pessoa que está no mundo. Libertação é para crente. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Pode parecer contraditório, mas não é. Libertação é para quem é crente, convertido, de verdade e de coração. Se você não for convertido verdadeiramente, não tem como iniciar um processo de libertação na tua vida. Não tem como. E como que funciona a conversão de uma pessoa? Romanos 10, verso 9 e 10 diz assim, escuta aí: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Engraçado, o texto não diz que você tem que confessar a Jesus como Salvador. Ele diz que você tem que confessar Jesus como Senhor. Somente Jesus, assumindo o senhorio da minha vida, é que eu estarei convertido. Tem gente que você vai ministrar um processo de libertação na vida dele, mas o camarada não é crente. Não tem como. Não, mas eu quero fazer o processo de libertação para eu virar crente. Não, irmão. Processo de libertação não é para tu virar crente, não. Processo de libertação é para quem já é crente. É assim que funciona. Entendeu? Ou seja, se eu não me converter, me diz uma coisa: como é que Jesus vai operar um milagre na minha vida? Às vezes eu trato pessoas aqui, não, eu quero fazer algumas sessões porque eu quero ser liberto em determinada área da minha vida. Aí quando a pessoa chega aqui, ele não é crente. Ele disse: não, meu amigo, não tem como tratar você. Como é que você vai libertar uma pessoa de uma prisão que ela está lá porque ela quer?
Primeira coisa, para você começar um processo de libertação na sua vida, tu tem que aceitar Jesus de verdade. Por quê? Porque quem me liberta é quem? É a palavra. Vamos lá. Escute uma coisa sobre conversão. Quem aqui é convertido de verdade? Levanta a mão. Só do lado de cá. Uhum. Do lado de cá, quem é convertido mesmo de verdade? Às vezes levanta a mão assim, não sei. Não, é. Escute uma coisa sobre conversão, olha para cá, olha para mim aqui. Você já vê aquele tipo de gente que diz que aceitou Jesus, mas não está preparado para ser batizado nas águas? Então ele não se converteu, irmão. Não, eu aceitei Jesus já tem um bom tempo, mas eu ainda estou me preparando para me batizar nas águas. Então, tu nunca aceitou Jesus. Nunca. Porque, biblicamente, o batismo nas águas, ele é um ato imediato após a conversão. Quando tu vê a igreja que tem um tanque batismal, ele está de acordo com a Bíblia. Tem várias referências bíblicas. Olha só, Colossenses 2,12, olha o que ele fala sobre o batismo nas águas. Tendo sido sepultado com Cristo no batismo. Então, o que é o batismo? Sepultamento. Na hora que você levanta a mão aqui, que você aceita Jesus, você é selado. Aí, quando você vai se batizar nas águas, você vai fazer uma declaração pública no mundo físico do que aconteceu no mundo espiritual. O que aconteceu no mundo espiritual? Colossenses 2,12, que eu acabei de ler. Tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, vamos lá. Tu aceitou Jesus, tu é crente. Aí você, primeira coisa, tem que ser o quê? Batizado nas águas. Aí quando a pessoa coloca a sua mãozinha aqui, quando você vai se batizar, qual é a posição? De defunto. É ou não é? Mãozinha aqui. Mãozinha de morto. Aí você pega a pessoa e mergulha ela na... Se ele for bem atribulado, tu espera uns 10 minutos. Senhor, prepara e leva. Se não, aí você levanta. Ali, simbolicamente, está representando o quê? Morreu e ressuscitou. Por quê? Porque um batismo é um ato simbólico. Aí não tem como você pegar uma pessoa e falar assim, ei, tu quer passar por um processo de libertação? Quero. Tu já é batizado nas águas? Não. Por quê? Não, é porque eu ainda estou esperando Jesus me tocar. Ou você não conhece pessoas assim? Meu amigo, se Jesus não te tocou na cruz do Calvário, pode esquecer. Eu me converto não é no batismo nas águas. Eu me converto é quando eu abro o meu coração e confesso Jesus como Senhor da minha vida. É ali que a minha salvação é selada. Agora, o batismo, ele é um ato simbólico que vai confirmar no mundo físico aquilo que eu fiz no mundo Beleza. Então, primeiro passo, ser convertido. Outra coisa sobre ser convertido. Nós falamos que tem que ser batizado nas águas. Segundo, a sua salvação, ela é assim, ó, imediata. Você levantou a mão, aceitou Jesus de coração, imediatamente você está salvo. Quem lembra do ladrão da cruz? Aceitou Jesus na última hora. Apesar que eu já vi alguns crentes revoltados, né? Eu estou sofrendo aqui a vida toda, moço, pagando um preço, desviei não sei quantas vezes, reconciliei. Se você não quiser passar por esse processo, na hora que tu te converter, fala, Senhor, me prepare e leva. Só se for. Porque enquanto você estiver aqui, enquanto você estiver nessa terra, você tem que entender uma coisa. Aceitou Jesus? Sim. Então a salvação é imediata. Efésios capítulo 1, versículo 13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Olha para mim. Olha para mim. Nós estamos falando do primeiro passo da libertação. Qual é o primeiro passo da libertação? Ser convertido. E uma pessoa convertida, o que se faz? Se identifica quando ele é batizado nas águas. Outra, a pessoa convertida, ela tem a sua salvação imediatamente adquirida. Sabe por quê? Porque, o que aconteceu? Só a testa? Meu Deus do céu. A testa já não é pequena. Rapaz, eu estou tão baixinho assim. Põe bem aqui mais perto aqui então aqui. É sério? Meu Deus. Caraca do céu. Tá bom. Esse negócio de você não crescer é um problema. Mas tudo bem. Dá para ver agora do ombro para cima? Olha, que problema. Vamos lá. Agora, escuta aqui para mim. Primeiro passo da libertação é o quê? E sobre ser convertido nós aprendemos o quê? Primeiro, tem que ser batizado nas águas. Segundo, a salvação é imediata. Agora, a libertação da alma, ela é gradativa. Diga comigo assim, a salvação é imediata. Pabufo. Agora, a libertação da alma é gradativa. É estranho, mas é verdade. O crente pode ser salvo e não ser liberto. E é o que mais tem nas igrejas. Então, diga comigo assim, o crente pode ser salvo, mas não é liberto. Irmãos, todos os dias da nossa vida, nós precisaremos procurar o quê? Libertação em todas as áreas da nossa vida. Quer ver? Quem aqui é salvo, levanta a mão. Já levantei a minha. Quem aqui ainda solta uma mentirinha? Baixei a minha. Ninguém? Rapaz, vocês estão crentes. Um levantou a mão ali. Ei, escuta. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser Aí, para você entrar num processo de libertação da alma, olha só, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não seja reprovado. Sabe o que é isso aqui? Libertação a cada dia. Você tem que subjugar o seu corpo. Dá vontade de cair na margaça. Quem gostava de uma escolzinha, se for visitar a Graciosa, é aquele calor. Aí o cabo chega e fica assim, ó. Isso é a alma gritando pelas coisas do mundo. O primeiro passo para eu e você podermos ser libertos é o quê? Ser convertido. Segundo passo para uma libertação, escute essa aqui, é entender uma coisa. A libertação, ela está ligada ao conhecimento da verdade. Diga comigo, a libertação está ligada ao conhecimento da verdade. É o que nós lemos em João 8,32. E conhecereis a verdade vos... Então, expulsar demônio, não está liberto? Olha para cá. Quem gosta de manga? Manga. Quem come manga, se lambuza. Correto? Porque não tem como você comer manga e não se lambuzar. A não ser que você pega a faquinha, corta, tal, aquela coisa toda e tal. Mas a maioria gosta de fazer o quê? Vai amassando a manga todinha. Aí faz um furinho assim, não. Você não faz isso, não?
E se for do Maranhão, ainda faz isso com a farinha de puba do lado ainda. A irmã Socorro ali, se identificou já, ó. Ou então você pega a manga, tira a casca todinha e faz igual o menino. Aí lambuza tudo. Aí você deixa o caroço de manga. Aí você lava as mãos, mas o caroço de manga fica. Quem é que vai rodear o caroço de manga? Mosca. Aqui as moscas representam demônios. Aí você tem duas opções. Ou você espanta a mosca, isso é processo de libertação. Ou você pega aquela manga e joga no lixo. Só que às vezes você pega a manga e joga no lixo, mas a mesa onde ela estava ainda fica meladinha de manga. Então as moscas continuam em cima do melado. Ou você fica espantando mosca, ou você pega um veja, joga, limpa e deixa o ambiente cheiroso. Libertação é desse jeito. Ou tu fica expulsando demônios, ou tu pega aquela pessoa, descobre a legalidade que ela está dando e limpa ela. Se você fizer isso, isso é o quê? Conhecimento da verdade. Olha, eu estou com situações muito difíceis, eu trato muitas pessoas nas terapias e elas começam a falar, nossa, a minha situação está difícil, eu não estou rompendo, eu tenho... Tem alguém para perdoar? Tem. Aí começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, tá bom. Olha o tanto de meleiro de manga. O que você tem que fazer? Gera um conhecimento da verdade para aquela pessoa, ela vai entender que a legalidade que ela está dando é que as moscas estão vindo. Então, qual o segundo passo da libertação? É entender que a libertação está ligada ao conhecimento da verdade. Então, vamos lá. Agora, deixa eu ser contraditório aqui. Conhecer a verdade e ser usado por Deus não prova que tu é liberto. Sim ou não? Bora para a Bíblia? Mateus 7, do 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis claramente, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Está aqui, a galera usada por Deus. Olha como que eles eram usados. Eram profetas, eram pessoas com autoridade para expulsar demônios, e eram pessoas que diziam assim, paralítico, eu ia falar assim, cego, levanta em nome de Jesus. Não, paralítico, levanta em nome de Jesus. Cego, dou uma ordem. Veja, e o caba vê. E o que você vai dizer para ele? O que Jesus vai dizer para eles? Nunca conheci vocês. Mas, Senhor, nós fazíamos isso em teu nome. A libertação sem o conhecimento da verdade não é libertação. Não é. Isso aqui é um culto de libertação. Isso aqui. Você pode conhecer a verdade. Você pode ser uma pessoa usada poderosamente por Deus. E pode ser uma pessoa adúltera, prostituto. Se conhecer a verdade e ser usado por Deus, não prova que eu sou liberto, então onde que a verdade entra para me trazer libertação? Diga comigo assim, quando eu coloco essa verdade em prática. A verdade só gera libertação quando eu pego essa verdade e pratico ela.
Se eu não praticar a verdade que eu conheci, ela não vai servir para mim. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um prudente homem que edificou a sua casa sobre a... Já aquele que ouve e não pratica, edificou a casa onde? Na areia. O meu próximo passo é isso aqui. Eu tenho que conhecer a verdade, mas eu preciso conhecer essa verdade e colocá-la em prática. Se eu não colocar essa verdade que eu conheci em prática, eu serei tolo. Aí é onde a Bíblia diz assim: quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Se tu quer servir a Deus, sirva de verdade. Se tu quer servir a Deus enganando, cai na margaça. Vai ser muito melhor para você desfrutar do mundo, do que o mundo oferece, da bagaceira que ele oferece, do que você ficar se enganando e tentando enganar Deus. Porque a minha libertação, ela está associada a uma verdade que eu decido colocá-la em prática. Se eu não colocar essa verdade em prática, não tem como eu ser liberto. E às vezes eu trato pessoas e digo: olha, daqui para frente, eu quero te passar uma tarefa, eu quero que você faça isso, isso e isso. A pessoa chega depois, eu pergunto: e aí, como é que foi? Não fiz nada que você falou. Não tem como. Não adianta eu conhecer a verdade se eu não decidir pegar essa verdade e colocar em prática na minha vida. Diga comigo assim: nós somos o resultado de duas coisas: o que eu penso e o que eu falo. Preste atenção que eu vou repetir. Você é resultado do que tu pensa e do que tu fala. Provérbio diz o quê? Assim como imagina sua alma, assim você é. Se você for uma pessoa negativista, acabou a vida. Você pode ter um grande potencial, mas se você se olhar e se ver como uma pessoa incapacitada, é assim que tu vai ser. Alguém olha para você e diz: caraca, tu tem um potencial gigante, olha aqui. Eu? Coitado de mim. Coitadinho. Estou dando conta nem de ser crente. Aí o vitimismo chega e toma de conta. Você é fruto do que você pensa. E de hora em quando eu passo tarefa para quem tem problema de autoestima baixa. Chama-se tarefa do galim garnizé. Quem já viu galim garnizé? Ninguém aqui é do interior, não? Aqueles galinhos. Pensa um bichinho inflamado. Bichinho aí pequenininho, mas... Toda pessoa depressiva, a primeira coisa que ele faz é baixar os ombros e o queixo. Está vendo? Não adianta eu conhecer a verdade se eu não praticar essa verdade. Aí eu digo: primeira coisa, eu quero que você mude a sua postura. Peito para fora, queixo para cima, barriga para dentro se não for grande, mas postura para frente. Que quem der um buchão tem que ser peito para fora, barriga para fora e queixo para cima. Você precisa colocar em prática aquilo que você conheceu. Porque se você não fizer isso, não haverá o quê? Libertar. Aí tem uns que falam assim: Senhor, me liberta. Senhor, me liberta da mentira. Como, irmão? Quem tem que parar de mentir é tu. Senhor, me liberta dos vídeos pornográficos. É só não acessar. Diga comigo assim:
Coloque em prática o que você já sabe. Se todo mundo colocasse em prática a verdade que ele conhecesse, não precisaria de terapeuta, não precisaria de psicólogo, não precisaria de psiquiatra. Mas o povo sabe o que é para ser feito, mas não. Então ele paga caro para alguém dizer, para ele fazer o que ele sabe fazer. Glória a Deus por isso, que na minha profissão eu estou ganhando dinheiro, né? O personal trainer. Você paga o cara para ele gritar no pé do teu ouvido. Bora! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí no outro dia, se ele não for, tu não faz nada. Então tu paga o cara para gritar no teu ouvido e te dizer o que fazer, sendo que tu já sabe o que tem que ser feito. Sabe o que isso prova? Que o povo precisa de uma liderança. Todo mundo precisa de um líder. Se você não tiver uma liderança, você se perde. Casa onde não há liderança, ou casa onde a liderança é a mulher, é uma casa fracassada. Casa onde a mulher canta de galo, é uma casa fracassada. Então vamos lá, esse foi o nosso segundo passo. Terceiro passo para uma libertação. A libertação não depende só de Deus. Diga comigo assim, é uma parceria. A libertação não depende só de Deus. Oramos tanto, Senhor, liberta, 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 e o cabo não é liberto. Aí eu vi uma mulher no Instagram dar um depoimento, não sei quem aqui viu também, 20 anos orando pelo marido. Senhor, salve meu marido, liberta meu marido, salve meu marido, liberta meu marido. O casamento acabou e o cara não se converteu, perdeu o casamento, ela foi culpar quem? Deus. E ela disse para Deus assim, eu orei pelo meu casamento, o Senhor não ouviu a minha oração. Eu pedi para o Senhor salvar o meu marido e o Senhor não salvou. Sabe qual foi a resposta de Deus para ela? Eu sempre ouvi as tuas orações e sempre quis salvar o teu marido. Ele é que não quis. Sabe por quê? Porque a libertação não depende apenas de Deus. Ela é uma parceria. Quer que Deus liberte? Faça a sua parte. João 11:39. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Olha para cá. Tu quer ser liberto? Primeiramente faça a tua parte. Mas sabe o que nós queremos? Que Deus faça a parte dele e a minha. E o negócio é tão complicado que às vezes nós trocamos os papéis. Nós queremos que Deus faça a nossa parte e nós iremos fazer a dele. Lembra quando Deus prometeu a Abraão e Sara que teriam um filho? O que Sara fez? Tentou fazer a parte que era para ser de Deus. Pegou Agar, que era empregada, entregou para o marido Abraão, ele deitou com ela, nasceu um menino chamado Ismael. Inclusive congrega conosco aqui, é um dos pastores. Aí, ela, Sara, tentou fazer o quê? Fazer a parte que era de Deus. Mas a parte que era dela, ela não quis fazer. Jesus disse o quê? Eu quero ressuscitar Lázaro. Tem alguém disposto para poder remover a pedra? Tinha. Mas o povo não queria. Por quê? Porque estava fedendo. Então escuta uma coisa. Dentro da libertação, tem gente que quer ser liberto, mas não quer expor o fedor da vida dele. Tem gente que quer ser liberto, mas não quer retirar a pedra, ou seja, não quer contar a vida porque vai feder.
Não tem como Jesus ressuscitar, irmão. Não tem como Jesus operar o milagre. Libertação não depende apenas de Deus, depende primeiramente de nós. Aí depois depende de Deus. Jesus disse: olha, eu sei que ele está fedendo, eu sei que ele está morto há 4 dias, mas eu não quero saber disso não. Eu quero saber se vocês vão ou não remover a pedra. Para você ser liberto, o que Deus quer saber de você é: você vai tomar atitude? Agora tem gente orando há anos. Olha, eu estou orando tem mais de 10 anos por uma libertação na minha vida que eu preciso muito. Engraçado, 10 anos de oração e nunca foi liberto. Por quê? Porque está pedindo para a pessoa errada? Pedir para Deus para me libertar é pedir para a pessoa errada, sabe quando? Quando é minha responsabilidade. Ah, então a pessoa errada é porque Deus não pode fazer? Pode, mas só que Deus tem princípio. Jesus poderia remover a pedra, sim ou não? Ele poderia pedir um anjo para remover a pedra, sim ou não? Mas ele não fez, irmão. Não é que Deus é a pessoa errada, é que a pessoa certa é você. Na área da libertação, Deus só faz por você, presta atenção aqui, o que você não pode fazer. Isso é ser liberto. Nossa, eu estou orando para Deus me libertar de certos hábitos. Para. Põe o pé no freio. Mas eu não consigo. Então pede ajuda do Espírito Santo. Não é que ele vai te libertar, é que ele vai te ajudar a ter força para você se libertar. Precisamos parar com essa onda de libertação, jogar nas costas de Deus e nos omitirmos da nossa responsabilidade pessoal. Libertação é uma parceria, eu e Deus. Então escute mais uma coisa sobre isso. Toda libertação é condicional a uma obediência. Diga comigo, toda libertação é condicional a uma obediência. Aí eu trato pessoas e falo assim: nossa, apóstolo, minha vida financeira está arrebentada. Tu é dizimista? Não. Tu é ofertante? Não. Tu é primiciante? Não. Tu não é fiel a Deus em nada. E tu quer que Deus liberte você por quê? Porque que Deus é obrigado a fazer a parte dele e eu não fazer a minha. Deuteronômio capítulo 11, versículo 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordenam, para que vocês sejam o quê? Fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde vocês estão indo. Olha para mim, olha para cá. Toda libertação é condicional a uma obediência. Tira a pedra, tirar a pedra. Mergulha 7 vezes no Jordão. Mergulhou. Obediência. Pede vasilhas emprestadas para a vizinhança e usa o azeite que tu tem. E o azeite multiplicou. Toda libertação exige uma obediência. Se você não tiver princípio de obediência, pode esquecer, tu não vai ser liberto nunca. Então diga comigo, para eu ser liberto, eu preciso obedecer. Outra coisa sobre obediência. Toda obediência, ela fere o nosso orgulho. Lembra quando eu falei agorinha de quem que mergulhou no Jordão? Qual o nome? O general Naamã. General de guerra vitorioso, porém era o quê? Leproso. Tá cheio de gente na igreja assim. Prega bem, canta bem,
toca bem, pastoreia como ninguém, ensina como ninguém, mas é leproso. Está cheio de pereba. Na hora que Eliseu falou assim, vai lá no Rio Jordão e mergulha. Por que Eliseu não mandou dar um único mergulho? Tinha que ser 7. Tinha que complicar a vida do orgulhoso. Escuta aqui. Quanto mais tu for orgulhoso, mais Deus vai complicar o teu processo. Tem algum orgulhoso aqui? Levanta a mão escondido aí. Quanto mais orgulhoso você for, mais será o processo de libertação complicado para você. Ele poderia mandar 2 mergulhos, 3, 1, mas ele falou quantos? 7 mergulhos. Outra coisa, para poder mergulhar no Rio Jordão, ele tinha que ficar o quê? Pelado. Ele tinha que se despir de toda a roupa de general. Olha o orgulho. Olha o orgulho. Quando Deus quer gerar libertação, Ele vai ferir o teu orgulho. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Escuta. Toda libertação exige obediência. E toda obediência fere o nosso orgulho. Um dos maiores males na vida de uma pessoa é o orgulho. Principalmente na hora de perdoar. Sabe por que você não perdoa? Porque tu é orgulhoso. É? Naamã teve que tirar sua roupa. E sabe qual foi o questionamento de Naamã? Olha o orgulho do cara. Por que ele me mandou mergulhar no Rio Jordão? Águas barrentas, escuras. Por que ele não me mandou mergulhar nos rios da Síria? Águas cristalinas. Olha para cá. Todo orgulhoso, quando ele entra no processo de libertação, é difícil trabalhar com gente orgulhosa. Aí de hora em quando eu pego uma pessoa e falo, tu é orgulhoso. Naamã não queria mergulhar. Não era porque ele não queria em si mergulhar, é porque ele não queria mergulhar no Rio Jordão, porque era barrento. Todo o processo de libertação, tu tem que entender que não é do teu jeito, é do jeito que Deus quer. Existe processo de libertação que tu tem que passar e tu tem que quebrar a cara. Tem que quebrar o teu orgulho. Aí mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eu imagino Naamã pensando, rapaz, isso aqui é uma papagaiada. 6 mergulhos, as perebas estão no mesmo lugar. Eu vou embora. E os amigos, companheiro de verdade. É por isso que companheiro, irmão, é pessoa que tu tem que saber escolher com cuidado. Só mais um, Senhor. Não, mas já estava com 6. Não foi 7? O que é isso? E o interessante, veja bem, todas as vezes que ele mergulhava e voltava, a lepra não ia diminuindo passo a passo, não. Ela só acabou no último mergulho. Todo o processo de libertação, tu tem que ir até o fim para poder quebrar o teu orgulho por completo. E orgulhoso, a gente sabe o que é porque a gente é bom de orgulho. Quer ver? Quer ver uma pessoa orgulhosa? Pedir perdão. Quem aqui tem dificuldade de pedir perdão? Para o marido, para a mulher, para os amigos, levantou um sincero, glória a Deus. Tem outros mentirosos aí, eu também sei. Mas é orgulho. Então vamos lá, continuar sobre a libertação. Outro passo da libertação. Eu quero diferenciar agora 2 coisas. Diga comigo assim, libertação é espiritual. Libertação espiritual. Eu quero encerrar com esse tópico aqui. E libertação emocional.
São duas cores diferentes. Olha para mim, olha para mim, olha para cá, olha para cá. Olha no meu zóio. No meu zóio. Uma coisa é uma libertação espiritual. Outra coisa totalmente diferente é a libertação emocional. Eu vou explicar para vocês já assim. Lucas 4, verso 18. Jesus chega na sinagoga, entregam a ele o rolo do profeta Isaías, e ele começa a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, cativos e aprisionados. Isso é o quê? Libertação. Mas aqui eu quero fazer duas separações e encerrar aqui. Diga comigo. Libertação espiritual, e libertação emocional. Vamos lá. Olha um exemplo de libertação espiritual. Lucas 13, versículo 16. Jesus chega na igreja, na sinagoga. Aparece uma mulher o quê? Encurvada. Há 18 anos andando encurvada. Não era doença física, era enfermidade. Era espírito de enfermidade. Olha o que Jesus disse. E não devia ser solta desta prisão. Então não era doença. Então não era problema na coluna. Você já viu pessoas de famílias que andam assim? A maioria é demônios. Pode observar. A maioria é demônios. Quando você vê pessoa andando muito corcunda assim, você olha no semblante dele, você vê aquele semblante apático, apagado. A maioria é demônio. E normalmente são demônios geracionais. E não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão. Crente. Crente, irmão. Filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a tinha presa. Olha a prisão espiritual aí. Aqui é o quê? Demônios. Isso é uma prisão espiritual. Ou seja, deixa eu dar a você um percentual aqui. Sobre a nossa libertação espiritual, ela corresponde a 20%. A nossa libertação emocional, ela corresponde a 80%. Isso quer dizer que libertar uma pessoa espiritualmente é a coisa mais fácil e simples do mundo que tem. Agora, liberta uma pessoa das suas emoções. Aí, meu amigo, é tempo e exige uma responsabilidade pessoal. No caso desta mulher aqui, era demônio. Ela precisava de uma libertação não emocional, mas uma libertação espiritual. Porque ela estava presa em uma prisão, em um cativeiro há 18 anos. O que essa mulher fez? Por que agora, depois de crente, ela não foi liberta instantaneamente? Porque mesmo você sendo crente, você pode ter prisões espirituais na sua vida. Aí você tem que descobrir, detectar, diagnosticar e retirar essa prisão de sobre a sua vida. Agora vamos lá para uma prisão espiritual, emocional. 1 Reis 19, versículo 1 e 2. Todo mundo conhece. Ora, Acabe contou para sua mulher Jezabel tudo que o profeta Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel mandou um WhatsApp para Elias, dizendo a ele: que os deuses me castiguem
com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que tu fez com a vida deles. O cara que era cheio de Deus, acabou, Elias. Acabou, Elias. O emocional dele foi abalado. Espiritualmente, o cara disse, não chova, e não choveu 3 anos e meio. Faça um altar e coloca água em redor. Deus manda fogo e consome a água. Deus mandou fogo e consumiu a água. Mata os 800 profetas. O povo matou. Recebeu uma mensagem via WhatsApp de Jezabel. Detonou a vida emocional dele. Sabe o que ele fez? Emocionalmente abalado, mas um homem de Deus. Corajoso, sincero, intimidade com Deus, cara ousado. Agora estava emocionalmente o quê? Abalado. Acabou. Antes, sabe o que ele fez? Andou, procurou um lugar, deitou e fez o quê? Dormiu. Início de depressão. Aquele momento ali, Elias começou a entrar em depressão. Ele deitou e dormiu. O anjo chega com um pãozinho, o anjo padeiro no céu, né? Chega com um pãozinho, chega com um carote de água, um pedacinho de pão. Come, Elias. Bebe. Elias comeu e bebeu, o anjo foi embora esperando Elias. Quando olhou para trás, cadê Elias? Em depressão. Voltou a dormir. Ele agora precisava de uma libertação o quê? Espiritual? Não, emocional. Quantos homens e mulheres de Deus estão no altar? Pregando, fazendo missões, pastoreando, evangelizando, mas precisam de um acompanhamento emocional. Por que o número de pastores cometendo suicídio está grande? Pressão emocional. Ele pediu para morrer. Mas ele não queria morrer não, irmão. Aquela pessoa depressiva, ele não quer morrer. Ele quer tirar aquela dor. Porque se ele quisesse morrer, tinha esperado a galera da Jezabel chegar e mata ele. Quando você vê uma pessoa querendo tirar a própria vida, não é porque ele quer morrer, é porque ele quer tirar a dor emocional que está dentro dele. Esse é o processo de libertação passo a passo. Ou seja, libertação espiritual versus libertação emocional. E nós precisamos entender uma coisa, irmão. Que o nosso emocional precisa estar muito bem. Porque se o nosso emocional estiver ruim, o espiritual desaba. E muitas vezes, nós estamos levando nas costas, sem se abrir com ninguém, sem conversar com ninguém. De hora em quando, alguém me pergunta nas sessões, quem é o seu terapeuta? Eu disse, é a minha mulher. Que aí quando eu vou com as cargas bem negativas, eu jogo nas costas dela. Aí nós dois jogamos nas costas de Jesus. Irmão. Eu atendi 2 pessoas com tentativa de suicídio, acabou meu dia. Foi pesado. Por quê? Porque quando você vai atender uma pessoa, aquilo que ela fala, ela está jogando a carga sobre você. Aí você tem que pegar essa carga e jogar na cruz. Amém?